Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, hoje a gente vai ver aqui um vídeo, o mate do Carlsen, né? Um mate espetacular aqui do Magnus Carlsen, jogando no campeonato norueguês. Carlsen com 15 anos de idade, tenta imaginar isso, ele novinho, jogando no campeonato norueguês contra um jogador forte, o Atle Groen. É um jogador também muito forte lá da Noruega na época. E a gente tem realmente um mate muito peculiar aqui. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Magnus Carlsen aqui está com as peças brancas, né? A gente vê que eu coloquei uma foto aqui, tenta fazer jus aqui à idade dele. Eu já vi análises dessa partida em outros canais gringos. Sempre colocam uma foto do Carlsen com 5 anos, com 6 anos, com 10 anos. Não, aqui ele já tinha 15, né? Então eu tentei colocar alguma foto próxima disso. E o Magnus Carlsen aqui abre com um cavalo em F3, a abertura hatch. O adversário segue com D5, o Magnus Carlsen vai jogando esse peão dama, sempre mostrando esse estilo, né, meio Karpov aí de jogar. Cavalo em F6 e agora C4, atacando aí o centro. C6 foi jogado e cavalo aqui em C3, desenvolvendo o cavalo já pressionando o peão de D5, né? E6 foi jogado aqui pelo Atle Groen, fez aqui a defesa semi-eslava, colocou bastante proteção aqui no peão central, e o Carlsen desenvolve o bispo para G5 e H6 foi jogado bispo H4 e agora dama B6, aqui um lance que em geral não é muito jogado nessa posição, que a dama fica um pouco deslocada e ela tá atacando em B2, mas na verdade ela não tá fazendo nada de muito grave, assim, nenhum ataque muito sério aqui nessa posição, né? Tanto que dama C2 melhora a posição da dama e já traz mais controle aqui da casa de E4 e protege em B2 e a dama ficou deslocada, não valeu a pena, né? A pressão em D4 não funciona também. E aqui não dá para sair jogando G5, G4, por exemplo, G5, bispo G3 e G4 para ganhar o peão central. Seria muita loucura, né? Aqui até mesmo gambitar o peão funcionaria, ou se quiser joga um C5 primeiro e depois tira o cavalo para E5. E as brancas têm bastante espaço, estão melhores, as pretas não desenvolveram nada, né? Então não foi assim que seguiu na partida. Na partida seguiu com um cavalo aqui em E4, agora o Atle Groen quer se trocar aqui, tá entregando um peão na verdade, né? Porque aí ele vai desviar a defesa aqui de B2, ele propõe essas táticas logo de cara, mas a Magnus Carlsen coloca o seu estilo aqui, vai desenvolvendo peça. E3 foi jogado, né? Bispo B4 foi jogado. É interessante a gente notar que o Carlsen 15 anos, né? 2.528 de rating aqui, e para a época era muita coisa, né? Em 2005. Hoje em dia a gente tem casos aí, né? A gente tem esse menino Abhimanyu Mishra, de 12 anos e 4 meses, que se tornou grande mestre, né? Já tem mais rating do que isso. Se bem que até o próprio Sergei Karyakin, né? Também é da época lá do Carlsen e também já tinha rating muito cedo, né? Rating alto muito cedo. São grandes nomes aí, grandes talentos do xadrez mundial. E aqui o Magnus Carlsen seguiu com o bispo D3, né? Desenvolvendo peça, pressionando aqui no centro, fazendo o que manda o manual. E agora dama em A5. O Atle Groen, apesar de ser um forte jogador, né? Um jogador com quase 2.400 de rating feed, vai fazendo uma estratégia não muito clara aqui, pressionando em C3. E o Magnus Carlsen coloca o roque e entrega o peão. Fala, você tá fazendo tudo isso, você tá gastando um monte de tempo aqui, ó. O cavalo já vai jogar 3 vezes, a dama já jogou 2 vezes, né? O bispo vai jogar de 2 vezes, tudo isso para ganhar um peão. O Magnus Carlsen fala, vai lá. E aqui então o cavalo por C3 foi jogado, B por C3, bispo por C3, de fato ganhou um peão, atacou a torre, torre de A em B1. E aqui então o Magnus Carlsen gambitou, sacrificou um peão, mas ele tem um desenvolvimento muito bom, né? O ponto todo é esse agora. Não dá, por exemplo, para as pretas fazerem o roque, não foi o lance jogado, porque agora as pretas estão muito mal aqui, né? A 3, por exemplo, prende o bispo, né? E aí como é que faz aqui para salvar esse bispo? Não tem muito jeito, né? Então aqui as pretas já teriam problemas. Por isso a partida seguiu com D por C4, bispo por C4 e bispo B4 imediatamente, antes que viesse aqui o lance A3, né? E o Carlsen segue melhorando a posição com o cavalo E5. Dá uma olhada na posição aqui do Carlsen, né? Peças já extremamente ativas e desenvolvidas. E o que as pretas têm? Uma dama amarrada na defesa do bispo, a dama não pode nem voltar para fazer nada, não pode fazer nada essa dama, porque ela está protegendo aqui o bispo. Um rei que ainda não fez o roque, e se fizesse o roque, que não foi jogado nessa partida, olha, não sei não, talvez o Carlsen tivesse até um cavalo por F7 aqui já, né? Não sei se ele faria um lance desse, mas eu acho que até teria, né? E aqui pressionando a torre, se a torre sair fora, bispo D3 com forte ataque, talvez as brancas estejam melhores aqui ganhando, né?
Então, realmente a posição já tem aqui muitos perigos e aqui então o Atlegroen não ousa fazer o roque, volta com o bispo agora para D6, gastando mais um tempo e o Magnus Carlsen aproveita para mexer quem ele ainda não movimentou, F4 aqui, olha só que legal, vai trazendo mais peças para o ataque. Talvez aqui na posição até já tivesse assim um sacrifício. Se fosse Mikhail Tal aqui, ia jogar cavalo por F7 sem pensar duas vezes, né? Ia jogar um cavalo por F7, seguido de um dama E4 aqui e good game, né? Ia ganhar também. Mas aqui o Magnus Carlsen desde cedo sempre tem esse estilo de melhorando, sem pressa. Dama C7 foi jogado mais uma vez, né? Infelizmente, esse é o melhor lance da posição, mas infelizmente é triste isso, né? Tem que mexer de novo aqui. Então, o Atlegroen não conseguiu desenvolver nada, né? E agora como é que castiga aqui? Mais uma vez, se fosse o Mikhail Tal, né? Cavalo por F7 sem pensar, seguido de F5. Mas aqui o Magnus Carlsen ainda trouxe mais uma peça, centralizou aqui a dama. Dama em E4 foi jogado e colocou problema já para o Atlegroen. Por exemplo, aqui ele não fez o roque, mas se ele tivesse feito o roque, agora sim o Magnus Carlsen poderia tranquilamente jogar cavalo por F7, seguido de bispo D3 e com problemas sérios aqui para as negras, né? Muito difícil de defender essa posição, se tentar bloquear vem G4, realmente fica complicado. Então dama E4, o Magnus Carlsen faz prepara aqui esse ataque, já passa a dama na frente do bispo. A partida seguiu aqui com B6, né? O Atlegroen não tem coragem aqui de fazer o roque, posterga o lance e agora chegou o momento do arremate aqui, né? Magnus Carlsen vai para esse bonito ataque agora com cavalo por F7. O bonito é que esse cavalo pode ser capturado tanto pela dama quanto pelo rei. Rei por F7 viria F5. E da mesma maneira, dama por F7, a partida seguiu com F5, né? E o peão aqui tá cravado e o ataque tá chegando. Dama em H5 foi jogado aqui pelo Atlegroen. Colocando uma certa pressão aqui em H4, né? Fazendo se a dama sair daí cair em H4. Mas a posição já é desastrosa. Bispo por E6, ameaçando todo tipo de ataque descoberto. Cavalo D7 foi jogado, de forma que se bispo toma, o rei ainda toma e tenta escapar. Mas aqui o Magnus Carlsen segue com uma sequência brilhante aqui. F6 exclama, olha que bonito, entregando o peão aqui para o cavalo. Seguindo agora com torre por F6, que maravilha, né? E aqui o Atlegroen vai para o desespero agora e joga um dama por H4. O que está acontecendo aqui? Se ele joga um lance, qualquer lance, está vindo o bispo G4 aqui, olha só que maravilha, né? Ganhando a dama, aqui ataque feroz aqui do Magnus Carlsen, por isso nessa posição seguiu com dama por H4, com uma ideia interessante, né? Aqui se dama por H4 agora, que não foi o lance jogado, G por F6 e talvez aqui as pretas tenham compensação aí pela posição, mas de fato até não tem, né? Depois de dama por F6, por exemplo, e dama aqui em G6 e bispo por C8, as brancas estão melhores, né? Vamos falar que o bispo está caindo, né? Então as brancas estão com certeza melhores aqui. No final das contas vai sobrar dama e torre contra rei e duas torres, né? Ainda estaria ganho de qualquer jeito, mas aqui o Magnus Carlsen prefere jogar com dama por C6 cheque. Tá caindo tudo e mais um pouco, mas mais do que isso, o objetivo do xadrez é cheque mate, não é ganhar peça. A partida aqui seguiu com rei E7 e aqui o bonito mate do Carlsen aqui, torre em F7 cheque. E depois de rei por E6 aqui, não adiantaria jogar um rei D8, né? Rei D8 também está vindo dama por D6 com checkmate muito em breve. Por exemplo, rei E8, bispo D7, rei por F7, dama E6, seguido aqui de dama E8. Seria uma belíssima sequência de checkmate, mas aqui seguiu por rei por E6 e aqui o mate do Carlsen. Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar aqui checkmate em um lance, o mate do Carlsen vale a pena aqui na posição. E eu espero que você tenha encontrado aqui o mate com dama C4. Olha que bonito aqui, essa bonita aqui a configuração, né? O bispo aqui tirando a casa do rei, a torre controlando algumas casas de fuga, a dama protegendo a torre dando cheque e esse peão está participando também, né? Tirando casa de fuga aqui do rei. Uma bela cooperação aqui entre as peças do Magnus Carlsen contra o Atlegroen, né? Uma partida realmente incrível. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e ver a precisão, né? E realmente um relatório, dois lances brilhantes aqui do Magnus Carlsen, aqueles ataques lá com dama E4, torre por F6, lances maravilhosos aqui do Magnus Carlsen, 72,9% de precisão para o Atlegroen, né? Ele realmente jogou estranho, jogou esquisito com aquele dama B6, né? Vale voltar aqui no tabuleiro e comentar e mencionar, voltando aqui para o lance dama B6, com que categoria o Magnus Carlsen castigou esse lance dama B6, né?
Não é um lance que tá perdido de cara, mas ao longo do tempo realmente se mostrou uma estratégia muito ruim. Teve que fazer, né, as pretas para atacarem aqui na ala da dama, movimentaram muitas vezes as mesmas peças, e o Carlsen, com toda a tranquilidade e toda a maturidade de um menino, né, que um menino de 15 anos certamente não tem, né, toda a maturidade que um menino de 15 anos certamente não tem, o Magnus Carlsen, com essa maturidade toda, soube castigar de uma forma magistral aqui o adversário, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aqui a partida e o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu pra dar cheque no tabuleiro de xadrez.